Existe uma mentira confortável que você provavelmente acredita. Ela diz que se você estudar o suficiente, se for disciplinado o bastante, se acumular diplomas e certificados, você vai subir. Você vai chegar ao topo, você vai mandar. Essa mentira é repetida por professores, pais, políticos e pelo próprio sistema educacional. E milhões de pessoas dedicam suas vidas inteiras perseguindo essa promessa. Elas se tornam bons alunos, excelentes até, notas altas, comportamento exemplar, reconhecimento institucional. Mas aqui está o problema. Bons alunos raramente mandam no mundo. Eles administram o mundo, eles executam ordens, eles ocupam posições técnicas, burocráticas, gerenciais. Eles são valorizados, sim, mas valorizado não é o mesmo que poderoso. O professor Jiang Shueqin passou anos observando esse padrão em sistemas educacionais ao redor do mundo. E a conclusão é brutal. Educação formal ensina você a dominar sistemas existentes. Poder real vem de quem cria os sistemas. São coisas completamente diferentes. Bons alunos aprendem as regras. Quem manda, define as regras. Bons alunos resolvem problemas dados. Quem manda, decide quais problemas importam. Bons alunos buscam a aprovação. Quem manda, não precisa. Se você passou a vida inteira sendo recompensado por seguir instruções perfeitamente, você não está sendo treinado para liderar. Você está sendo treinado para servir com excelência. E a parte mais perversa disso tudo é que esse treinamento funciona tão bem que você nem percebe. Você acha que está subindo, você acha que está conquistando, mas está apenas se tornando mais útil para quem realmente controla as estruturas. O que significa ser um bom aluno? Significa seguir regras, entregar trabalhos no prazo, responder o que é esperado, memorizar o conteúdo certo, comportar-se adequadamente, respeitar hierarquias, aceitar a autoridade do professor, do sistema, da instituição. Um bom aluno não questiona a estrutura do currículo, ele domina o currículo. Ele não pergunta por que determinado conhecimento importa. Ele absorve esse conhecimento e reproduz na prova. Ele não desafia o sistema de avaliação. Ele se adapta a ele. Isso não é inteligência estrutural. Isso é obediência refinada. E quanto melhor você é nisso, mais o sistema te recompensa. Medalhas, bolsas, elogios, cartas de recomendação. Tudo isso funciona como condicionamento. Você aprende inconscientemente que sucesso é fazer o que te mandam fazer, só que melhor do que os outros. Você aprende que a vida é uma sequência de provas criadas por outras pessoas e que sua tarefa é passar nessas provas, não redesenhá-las, não aboli-las, não criar suas próprias, apenas passar. O professor Jiang observou isso em alunos de elite na China, nos Estados Unidos, na Europa. Os melhores alunos são sempre os mais dóceis. Eles internalizaram perfeitamente o que o sistema quer. Eles são máquinas de performance dentro das regras dadas, mas poder não vem de performance dentro de regras. Poder vem de controlar quais regras existem, de decidir quem joga, de mudar o jogo quando convém, e isso exige algo que a educação formal sistematicamente destrói: autonomia intelectual real, disposição para operar fora do roteiro, capacidade de suportar desaprovação. Bons alunos nunca desenvolvem isso. Eles não podem. Porque desenvolver isso significa, em algum momento, decepcionar o professor, perder pontos, arriscar a nota. E isso é inaceitável para quem foi condicionado a buscar validação externa como métrica de valor. Então, o bom aluno segue, obedece, executa. E quanto mais ele faz isso, mais ele se afasta do que seria necessário para um dia mandar. Educação de massas não foi inventada para libertar ninguém. Isso é romantismo moderno. Educação universal, como conhecemos hoje, surgiu no século XIX por uma razão prática: criar trabalhadores minimamente alfabetizados, soldados obedientes e burocratas funcionais. Prússia foi pioneira nisso.
O modelo prussiano de educação não tinha nada a ver com emancipação intelectual. Tinha a ver com ordem, disciplina, padronização. O objetivo era pegar uma população rural dispersa e transformá-la em força de trabalho industrial e militar previsível. Para isso, você precisa de pessoas que saibam ler instruções, seguir horários, aceitar hierarquias e não questionar ordens. Esse é o DNA do sistema educacional moderno. Ele foi desenhado para produzir conformidade, não autonomia, para produzir competência técnica, não pensamento estratégico, para produzir operários qualificados, não líderes. E funcionou. Funcionou tão bem que quase todos os países copiaram o modelo. Salas de aula organizadas como fábricas, alunos sentados em fileiras, sinos marcando horários, currículos padronizados, avaliações uniformes, promoção por tempo de serviço. Tudo isso vem da lógica industrial. O problema é que as pessoas esqueceram a origem. Elas começaram a acreditar que escola existe para desenvolver potencial humano. Não existe. Escola existe para socializar você dentro das necessidades do sistema produtivo. O Prof. Jiang deixa isso claro quando analisa reformas educacionais. Toda vez que um país expande acesso à educação, não é por generosidade, é porque precisa de mão de obra mais qualificada. Toda vez que um governo investe em educação técnica, não é para empoderar jovens, é para preencher lacunas no mercado. Isso não é conspiração, é função. Educação de massas sempre foi ferramenta de controle social e continua sendo. Só que agora ninguém admite. Agora todo mundo repete que educação liberta, que educação é direito humano, que educação transforma. Transforma, sim. Transforma pessoas imprevisíveis em pessoas funcionais. Isso não é libertação, isso é domesticação. E quanto mais você se destaca nesse sistema, mais domesticado você está. Agora observe como elites reais educam seus filhos. Não as elites de renda média alta que mandam os filhos para boas universidades. Elites de verdade. Famílias que controlam capital, influência política, redes de poder há gerações. Eles não educam os filhos da mesma forma. Filhos de elites reais frequentam escolas caras, sim, mas o currículo é diferente. O foco é diferente. Eles não aprendem apenas conteúdo, eles aprendem a comandar, a falar em público com autoridade, a negociar, a construir redes, a entender estruturas de poder, a operar em ambiguidade. Eles não são treinados para seguir processos, eles são treinados para delegar processos, eles não são ensinados a buscar aprovação. Eles são ensinados a assumir que merecem estar no topo. Isso não é conteúdo curricular, isso é socialização. O professor Jiang observou isso diretamente em internatos de elite na Inglaterra e nos Estados Unidos. Eton, Andover, Exeter. Esses lugares não formam bons alunos, formam pessoas acostumadas a mandar. A diferença está nos detalhes invisíveis, na forma como professores tratam os alunos, na forma como decisões são tomadas, na forma como conflitos são resolvidos. Filhos de elites aprendem que regras são negociáveis, que a autoridade pode ser desafiada, que erros podem ser absorvidos desde que você tenha confiança suficiente. Eles aprendem que o importante não é estar certo, é convencer os outros de que você está certo. Enquanto isso, em escolas públicas e até em boas escolas privadas comuns, o aluno aprende exatamente o oposto. Aprende que regras são absolutas, que a autoridade deve ser respeitada, que erros são punidos, que o importante é estar certo segundo o gabarito. Essa diferença não é acidental, é estrutural. Elites sempre educaram seus filhos de forma separada. Sempre. Em todas as sociedades, em todos os períodos históricos, porque eles sabem que poder não vem de saber mais, vem de agir diferente. E você não ensina alguém a agir diferente, colocando essa pessoa
no mesmo sistema que treina todos os outros para obedecer. Competência e poder não são a mesma coisa. Você pode ser extremamente competente e não ter poder nenhum. Você pode ser medíocre tecnicamente e controlar impérios. Isso confunde as pessoas, especialmente bons alunos, porque bons alunos foram treinados a acreditar que competência leva a reconhecimento, que reconhecimento leva a promoção, que promoção leva a poder. Não leva. Competência te torna útil. Útil é importante. Mas útil não é o mesmo que indispensável. Indispensável não é o mesmo que poderoso. Poder não vem de fazer algo bem. Poder vem de controlar acesso a algo escasso, controlar recursos, controlar decisões, controlar narrativas, controlar redes. Um engenheiro brilhante pode projetar um sistema inteiro, mas ele não decide se o sistema será construído. Ele não decide o orçamento. Ele não decide quem será contratado. Ele executa. Alguém acima dele decide. Esse alguém pode saber menos de engenharia, mas controla mais variáveis. Um advogado pode conhecer a lei perfeitamente, mas quem manda não é o advogado. É quem contrata o advogado. Quem decide quando processar. Quem decide quando negociar. Quem tem capital para sustentar uma batalha legal por anos. O advogado é competente. O cliente é poderoso. O professor Young repete isso constantemente. Confundir competência técnica com influência real é erro de principiante. Poder é relacional. Poder é posicional. Poder depende de onde você está na rede, não do que você sabe. Bons alunos acumulam conhecimento. Eles acham que quanto mais souberem, mais valiosos serão. E são. Mas valor de mercado não é poder. Você pode ser o profissional mais bem pago da sala e ainda assim não mandar em nada. Porque quem manda não é quem faz melhor. É quem decide o que será feito. É quem tem acesso às pessoas que importam. É quem mobiliza recursos. É quem suporta incerteza sem entrar em pânico. Bons alunos odeiam incerteza. Eles foram treinados em ambientes previsíveis, regras claras, gabaritos definidos, cronogramas fixos. Eles não sabem operar no caos. E poder, quase sempre, exige operar no caos. Exige tomar decisões sem informação completa. Exige assumir riscos sem garantia de resultado. Exige convencer pessoas sem provas definitivas. Competência técnica não te prepara para isso. Obediência acadêmica, menos ainda. Então, qual é o papel do bom aluno no sistema? Ele existe para administrar, para executar, para manter as engrenagens funcionando. Todo sistema complexo precisa de pessoas competentes em posições intermediárias, gerentes, analistas, técnicos, burocratas. Pessoas que entendem processos, que resolvem problemas, que garantem eficiência. Bons alunos preenchem essas posições perfeitamente. Eles são confiáveis, eles entregam resultados, eles não causam problemas, mas eles também nunca ameaçam a hierarquia, porque foram treinados para não ameaçar. O sistema educacional funciona como filtro. Ele seleciona quem tem disposição para seguir regras complexas por longos períodos sem recompensa imediata. Quem aguenta estudar anos para uma prova. Quem aceita competir dentro de critérios que ele não escolheu. Quem tolera autoridade arbitrária. Isso não é seleção por inteligência, é seleção por docilidade. E o sistema quer isso, precisa disso, porque poder concentrado exige massa obediente, não massa burra, massa competente e obediente. Bons alunos legitimam o sistema. Eles provam que o sistema funciona. Eles mostram que qualquer um pode subir, desde que trabalhes duro e siga as regras. Isso é narrativa de controle. Meritocracia não existe para distribuir poder. Existe para justificar desigualdade. Se você chegou ao topo, é porque mereceu. Se não chegou, é porque não se esforçou. Essa lógica mantém o sistema estável, porque transfere responsabilidade para o indivíduo.
E bons alunos compram essa narrativa completamente. Eles acreditam que foram promovidos por mérito. Eles acreditam que estão onde estão porque são melhores. E isso os impede de perceber que continuam servindo. Continuam executando decisões tomadas por outros. Continuam dentro de estruturas que não controlam. O professor Jung aponta isso com clareza. O bom aluno nunca questiona por que a prova existe. Ele apenas tenta tirar 10. O bom aluno nunca pergunta quem define o currículo. Ele apenas estuda o currículo. E quando ele se torna adulto, ele continua assim. Ele nunca questiona por que a empresa tem aquela estrutura. Ele apenas tenta subir nela. Ele nunca pergunta quem define as regras do mercado. Ele apenas tenta jogar melhor dentro dessas regras. Isso não é burrice, isso é condicionamento. E quanto mais sucesso ele tem dentro do sistema, mais difícil é perceber que continua sendo peça, não jogador. Poder exige disposição para quebrar regras. Não todas as regras, não de forma caótica, mas as regras que limitam o que você pode fazer. Quem manda não joga o jogo, redesenha o tabuleiro. Isso assusta bons alunos, porque eles passaram a vida inteira sendo recompensados por seguir regras. Quebrar regras, para eles, é sinônimo de fracasso, de punição, de exclusão, mas todo o grande salto de poder na história humana envolveu violar normas estabelecidas, revoluções, golpes, inovações disruptivas, movimentos sociais, aquisições hostis, reformas estruturais. Nada disso acontece dentro das regras, porque as regras existem para manter o status quo, para proteger quem já está no topo. Mudar as regras exige violência simbólica, exige desafiar a autoridade, exige suportar desaprovação, exige arriscar tudo em apostas onde você pode perder. Bons alunos não fazem isso. Eles não podem, porque foram condicionados a evitar risco, a buscar segurança, a valorizar estabilidade acima de tudo. Eles querem garantias, querem saber que se fizerem X, vão receber Y. Mas poder não funciona assim. Poder é incerto. Poder é perigoso. Poder exige apostar sem rede de proteção. O prófio. Jiang observa que todas as grandes fortunas, todos os grandes impérios, todas as grandes transformações vieram de pessoas dispostas a violar convenções, não porque eram imorais, mas porque entenderam que moralidade é construída por quem está no poder, para proteger quem está no poder. Leis são escritas por legisladores. Legisladores são financiados por quem tem capital. Logo, leis protegem capital. Se você quer acumular capital, em algum momento, você precisa operar nas bordas da legalidade, ou redefinir o que é legal. Isso não é incentivo ao crime, é descrição de como os sistemas funcionam. Bons alunos acreditam que legalidade e legitimidade são a mesma coisa. Não são. Escravidão foi legal, sufrágio feminino foi ilegal, sindicatos foram ilegais, monopólios foram legais. A linha entre legal e ilegal muda conforme muda o poder, e quem tem poder muda a linha. Quem não tem poder obedece à linha. Bons alunos obedecem, sempre, porque foram treinados para isso, e por isso nunca mandam. Olhe para qualquer pessoa que exerceu poder real na história. Imperadores, conquistadores, fundadores de impérios comerciais, líderes revolucionários. A maioria foi péssimo aluno ou nem passou por educação formal. Alexandre, o Grande, foi educado por Aristóteles. Mas Alexandre não se tornou poderoso porque aprendeu filosofia. Ele se tornou poderoso porque herdou um exército e decidiu conquistar o mundo conhecido. Júlio César era aristocrata. Ele tinha educação de elite. Mas poder de César não veio de retórica, veio de legiones, de alianças, de disposição para cruzar o Rubicão e violar a Constituição romana. Napoleão era bom aluno de artilharia, mas não foi isso que o fez imperador. Foi golpe militar, foi oportunidade, foi ambição sem limites. Rockefeller abandonou escola aos 16 anos, Carnegie também, Ford também. Nenhum deles tinha educação formal avançada, mas todos,
construíram impérios. Porque entenderam algo que bons alunos não entendem. Sistemas econômicos não recompensam conhecimento. Recompensam controle, controle de recursos, controle de mercados, controle de redes de distribuição. Steve Jobs foi expulso da faculdade. Bill Gates abandonou Harvard. Zuckerberg também. Elon Musk tem diploma, mas não foi isso que o fez bilionário. Foi disposição para arriscar tudo repetidamente, para violar expectativas, para ignorar especialistas, para operar fora do consenso. O professor Jiang não romantiza essas figuras. Ele apenas observa o padrão. Poder não vem de currículo, vem de posicionamento, de timing, de redes, de capital inicial, de disposição para agir fora das convenções. Agora olhe para os melhores alunos das melhores universidades. Eles vão para McKinsey, para Goldman Sachs, para Google, para governos. Eles ocupam posições importantes, ganham bem, têm prestígio, mas não mandam. Eles aconselham quem manda, executam decisões de quem manda. Administram estruturas criadas por quem manda. A diferença é brutal e visível, mas invisível para quem está dentro. Porque quando você é o melhor aluno, você acha que está no topo. Você não percebe que está apenas no topo da categoria funcionários qualificados. Existe outra categoria acima, e nessa categoria, diploma não importa. Ser bom aluno tem um custo invisível. Cada vez que você é recompensado por seguir instruções, você reforça a dependência de validação externa. Cada nota alta, cada elogio, cada reconhecimento, cada medalha. Tudo isso te ensina que seu valor vem de aprovação alheia, que você é bom quando alguém te diz que você é bom. Isso cria paralisia, porque quando não há mais professor para agradar, quando não há mais prova para passar, quando não há mais gabarito claro, você trava. Você não sabe o que fazer, você não sabe como avaliar se está indo bem. Você busca sinais externos, feedback, métricas, promoções, salário, qualquer coisa que funcione como substituto para a nota que você não recebe mais. Mas poder não tem gabarito, não tem métrica clara, não tem feedback imediato. Você toma decisões, espera, observa, ajusta, erra, tenta de novo, sem saber se está certo, sem aprovação, sem garantia. Bons alunos não suportam isso. Eles precisam de certeza, precisam de validação, precisam saber que estão fazendo a coisa certa, e essa necessidade os paralisa em situações de ambiguidade real. O professor Jiang observou isso em alunos de elite que saem das melhores universidades. Eles têm medo. Medo de errar. Medo de perder status. Medo de decepcionar expectativas. Eles foram tão recompensados por performance acadêmica que qualquer coisa que ameace essa identidade se torna insuportável. Então eles escolhem caminhos seguros. Consultoria, banco de investimento, grandes corporações, governo, lugares onde existe hierarquia clara, onde existe processo definido, onde existe validação constante. Eles não escolhem poder, escolhem segurança e chamam isso de sucesso. Mas segurança é o oposto de poder, porque poder exige risco, exige apostar em incerteza, exige suportar falha, exige operar sem rede de proteção. Bons alunos nunca desenvolvem isso, porque nunca precisaram. Eles sempre tiveram o sistema para protegê-los, para dizer o que estudar, para dizer o que importa, para recompensá-los quando acertavam. Agora tire o sistema. O que sobra? Alguém extremamente competente, extremamente treinado, extremamente obediente, mas incapaz de definir o próprio jogo, incapaz de agir sem aprovação, incapaz de suportar a solidão de decisões reais. Isso não é falha individual. Isso é resultado estrutural. O sistema funcionou. Você virou exatamente o que ele queria que você virasse. Educação te ensina a funcionar no mundo. Poder te permite mudar o mundo. São coisas completamente diferentes.
Educação te dá competência técnica. Poder te dá controle sobre estruturas. Educação te prepara para responder perguntas. Poder te permite decidir quais perguntas importam. Educação te coloca dentro de sistemas. Poder te permite redesenhar sistemas. Se você passou anos sendo bom aluno, você aprendeu algo valioso. Mas não aprendeu a mandar. Aprendeu a servir com excelência. E não há nada de errado com isso. O mundo precisa de pessoas competentes. Precisa de engenheiros, médicos, advogados, professores, analistas. Precisa de gente que faça as coisas funcionarem. Mas não confunda isso com poder. Poder não vem de fazer bem. Vem de controlar o que é feito, de decidir quem faz, de mobilizar recursos, de operar em ambiguidade, de suportar risco, de violar convenções quando necessário. E nada disso é ensinado em sala de aula, porque sala de aula existe para produzir conformidade funcional, não autonomia estratégica. O professor Jung não oferece solução, ele oferece clareza, ele observa sistemas, ele descreve padrões, ele não te diz o que fazer. Ele te mostra como o mundo funciona. E como o mundo funciona é assim: quem manda não precisa ser bom aluno, quem manda precisa controlar acesso, mobilizar pessoas e operar fora das regras que os outros obedecem. Se você quer isso, educação formal não vai te levar lá. Pode ajudar. Pode abrir portas. Mas não é suficiente. Nunca foi. Nunca será. Sistemas não mudam. Padrões não mudam. Poder continua funcionando da mesma forma que sempre funcionou. Quem entende isso, age diferente. Quem não entende, continua estudando. Continua obedecendo. Continua esperando que alguém reconheça seu mérito e te promova ao poder. Não vai acontecer, porque poder não é dado.